Mateus capítulo 7, versículo 21. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda exaltação. Deus é muito bom, Deus nos ama. E o motivo de nós estarmos aqui na igreja é porque Ele nos chamou para nos salvar. Glória a Deus, através de Jesus. Deus quer salvar as nossas almas. Você entende? Ele quer salvar eu e você. Nós só precisamos converter o nosso coração para Deus. Você sabe que eu demorei muito para entender o que é converter? Converter é mudar mesmo, mas também é voltar. É você voltar o seu coração para Deus. É você dizer: Deus, eu quero viver segundo a tua vontade, eu quero andar segundo a tua vontade, e eu vou viver segundo a tua vontade. Não é só querer, não é poder. Querer é poder quando a gente quer e a gente vai para cima, não é verdade? Só querer não resolve. Ah, eu quero viver na tua vontade, mas nunca vivo. Ah, se eu quero mudar, mas nunca muda. Você entende? Então, querer não é poder, não. A gente pode, quando a gente decide, toma ali uma decisão no nosso coração de a gente fazer a vontade de Deus, tá bom? Achou? Mateus 7, 21. Posso ler? Olha o que está escrito, irmãos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Amém? Pode fechar a sua Bíblia aí. A parte para baixo está falando de você edificar sua casa sobre a rocha, sobre a areia, tá bom? Mas isso aqui já é o suficiente para eu continuar o que eu comecei falando com você. Irmão, irmã, Deus nos chamou para fazer uma obra grande na nossa vida. Eu quero explicar para você que Deus tem, Ele tem, não é conversa de pastor. Se você ler a Bíblia direitinho, você vai ver, Deus tem uma obra na sua vida. Fala amém. Outra coisa que você precisa entender. Na Bíblia você vê muitas pessoas caindo no meio do caminho, sendo derrotadas. Você lê a Bíblia, você vai ver muitas pessoas que foram chamadas para Deus, Deus tinha uma obra na vida deles, mas eles foram derrotados. Você está compreendendo? Deus não encobre isso. Tem lá. Muitas pessoas que foram até ungidas com óleo sobre a cabeça. Não foi ungido com o dedinho, não. Foi derramado óleo na cabeça deles até escorrer pelo rosto, pela roupa. Mas terminaram a vida derrotada. Mas por que terminaram a vida derrotada? Era o destino deles, porque com eles tinha que ser assim. Deus fez eles para serem derrotados, para dar uma lição no ser humano, ou deixar de exemplo? Não. Deus fez o ser humano para vencer. Está compreendendo? Deus fez você para vencer. A partir do momento que você veio à vida, a partir do momento que você nasceu no mundo, você já foi feito uma pessoa para vencer. Diga glória a Deus. Fez você para vencer. A Bíblia fala assim, olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? O que é perseverar? Perseverar é insistir muito. Perseverar é nunca voltar atrás, é nunca desanimar, é nunca desistir, é nunca parar. Isso é perseverar. Você está compreendendo? Aquele que perseverar até o fim. Aí a Bíblia fala assim, esse será salvo. Está entendendo? Perseverou até o fim. Agora perseverou em quê? Perseverou em se afastar do pecado. Perseverou em mudar de caráter. Perseverou em se afastar das más companhias. Perseverou em mudar as palavras erradas que estão na sua boca. Perseverou em limpar a sua cabeça dos maus pensamentos. Está entendendo? Perseverou em mudar costumes ruins. Você tem costume ruim? Aí você vai falar para mim, não, você não sabe, pastor. Então, os costumes ruins que a gente tem, a gente quer esconder dos outros. A gente tem costume de mentir, a gente tem o costume de roubar. Nossa, quanta gente já veio aqui ouvir a palavra de Deus, e ouvia e tudo, mas saía daqui, ia passar a mão nas coisas dos outros.
de costume. É um mau costume, não é? Você não poder confiar. Tem gente que não pode ir na casa visitar um parente. Tem gente que, não sei se você tem alguém assim, eu tinha um parente desse meu, que se ele viesse na minha casa, a gente tinha que ficar vigiando ele. Tá entendendo? Sabe por quê? Que se não vigiasse, depois que ele fosse embora, você podia procurar sumir alguma coisa. Sumia. Não tinha jeito. Mas ele ia na igreja, ele sentava, ouvia a palavra e não mudava. Não mudava. Ou seja, não perseverava em mudar. Agora, quando você quer, você acredita no que Deus está prometendo para você, que é o reino dos céus. Você entende? Deus está te prometendo para você. Agora você se pergunta para você mesmo, quem sou eu? Quem sou eu para Deus querer me levar para o reino dele? Quem sou eu para Deus querer me levar para o céu, para morar com os anjos? Quem sou eu para Deus querer me fazer como os anjos que estão no céu, que são cheios de poder? Quem sou eu? Você já se perguntou quem é você para Deus te valorizar tanto? Quem é você para Deus ter tanta paciência com você? Eu não sei dos seus pecados, das coisas imundas, das coisas sujas que você tem feito, mas Deus conhece a sua vida, Ele sabe. Imagina se eu soubesse 1% do que você tem feito de ruim, eu já tinha te sujado, falado mal de você para meio mundo. Tinha, pastor? Não, tu fala mal de falar, irmão, eu não sou fofoqueiro não. Tá entendendo? Mas o que eu ia pensar de você, irmão, você entende? Eu já ia falar logo assim, isso aí não tem salvação. Esse aí vai cair direitinho no inferno. Você está entendendo? 1%, se eu soubesse 1% das coisas que você tem aprontado aí. Mas Deus, Ele sabe 100% da sua vida. Ele conhece tudo. E Ele conhece até o que você não fez ainda, até o que você vai fazer, Ele já sabe o que você vai fazer. Você está compreendendo? Sabe por quê que Ele sabe o que você vai fazer? Porque Ele sabe que você não está perseverando naquilo. A gente tem que perseverar, irmão. Se a gente quer largar um vício, a gente tem que perseverar, tem que insistir para largar o vício. Se a gente quer se santificar para Deus, a gente tem que perseverar. Você está compreendendo? Se você quer santificar nos seus ouvidos, você quer que Deus te abençoe ouvindo porcaria? Você quer que Deus abençoe você vendo porcaria? Você sabe que as coisas, o pecado, as coisas que você vê, vídeos que você vê, novelas, sei lá, que tem porcaria, você sabe que é o do diabo, ou você não sabe? Não, irmão, o diabo não é dono de nada, não é dono, não! O diabo falou para Jesus, irmão, que o mundo, a riqueza, a glória desse mundo foi dada para ele, foi entregue para ele, não era dele, mas foi entregue. Você nunca leu, não? Ele falou para Jesus, toda a glória desse mundo, toda a glória dos reinos desse mundo, foi entregue a mim. Como é que o diabo não é dono de nada? Não é dono, não? Por que tem pessoa que sofre financeiramente? Você sabe por quê? Você está perseverando em servir a Deus? Está buscando em servir a Deus? O diabo controla muita coisa. Está entendendo? E ele pode querer bloquear a sua vida, atrapalhar você. A única pessoa que pode fazer você prosperar é Deus. Você está entendendo? Deus pode desbloquear. Mas se você não perseverar nessa área da sua vida, em ser fiel a Deus, em buscar a Deus, o diabo te bloqueia. Atrapalha você. Você consegue ter alguma coisa, amanhã você perde. Você compra um negócio, passa 2, 3 dias, quebra, estraga. Sabe o que está acontecendo? O diabo está lutando contra a sua vida. Você está entendendo? Tem que se perseverar contra ele. Tem que lutar contra ele. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Como que não é dono? Quem domina a mídia é o diabo. Você não vê coisas de Deus, não. Você não vê, você sabe que você não vê. Até naquilo que diz que é evangélico, você não vê. Quando você vai descobrir, tem mentira, tem enganação, tem trapaceada. É ou não é? É ou não é? Eu já vi gente fingindo que estava levantando a cadeira de roda, irmão. Eu já vi. Pessoa fazendo de conta, estava orando e mandando o outro levantar.
irmão, que era para quando falasse uma palavra, era para a pessoa levantar, para todo mundo falar, oh, que milagre, né? Aí a pessoa esqueceu e foi levantando antes. Aí o pastor chegou e falou, não, fica aí, não é agora não. Sério? Estou falando para você. Fica aí. Pastor fazendo milagres mentirosos. Você já viu? Cura. Que a pessoa tem que te enfiar a mão na barriga e arrancar um monte de sangue de você. Você já viu? Aí você acreditou que é milagre aquilo ali? Não existe na Bíblia, irmão, esse tipo de coisa. A pessoa fica esfregando na barriga da sua mulher. Não na sua, né? Na mulher dos outros. E passando a mão. E esfregando, falando, já tá, olha aí. E daqui a pouco começa a melar tudo, parece que está saindo sangue dali, e daqui a pouco arranca o negócio, fala que é uma obra de macumba que está... E você acredita nisso, irmão? Não, irmão, essas coisas pode... Não é. Não é verdade. Eu sou pastor, pregador da palavra de Deus, eu conheço a Bíblia, e eu estou falando para você que não é verdade. Você está compreendendo? Está cheio de trambicagem, e aí como é que a gente faz? Como é que a gente vai fazer? Fala assim, eu tenho que perseverar em me afastar do pecado. A Bíblia fala que os enganadores, falso profeta, o anticristo, se fosse possível, eles enganariam até os escolhidos. Ou ele enganaria até os escolhidos. Fala assim, ele não engana, porque eu sou escolhido. Você entende? Não é possível enganar você se você tem perseverado em se afastar do pecado e se afastar do mundo. Agora, onde que eu quero chegar, o que eu quero falar para você da leitura que eu fiz na Bíblia aqui. É que tem um monte de gente como nós, como eu, como você, que um dia aceitou Jesus, se batizou, dá dízimo, dá oferta, toma santa ceia todo mês direitinho, frequenta a igreja 2, 3, 4, tem gente que vai todo dia na igreja, ora. Você está compreendendo? Mas quando chegar o último dia, vai ser lançado no inferno. Aí você pergunta assim, como pode, irmão? Como pode isso? A pessoa não dava dízimo na igreja? Dízimo não salva ninguém, não. Se não der, vai para os infernos também. Mas se der e não tiver mudado, vai para o inferno com dízimo e tudo. Está entendendo? Irmão, mas a pessoa frequentar na igreja, Deus não faz a obra? Faz. A Bíblia fala assim, todo aquele que se arrepende e deixa alcançará misericórdia. A gente vem para a igreja, a gente ouve Deus falar com a gente fala, nossa, Deus está falando comigo hoje. Aí a gente fala assim, eu vou largar o pecado, eu vou largar porque Deus está me avisando. Uma hora pode cair um avião na minha cabeça, o trem pode sair do trilho e vir para cima de mim, não é? Pode acontecer alguma coisa. Uma pessoa ali na rua, ali, ó, a pessoa estava andando ali, o carro ia passando, o caminhão ia passando. Quando chegou perto da pessoa, a roda do caminhão soltou e pá, acabou. Facinho morrer. É ou não é? Coisa mais fácil que tem é a sua vida se acabar. Então se é fácil, você tem que parar para pensar, quando você vem ouvir a palavra de Deus, que Deus está falando com você. Deus está te dando um aviso. Nós precisamos perseverar em buscar a Deus. Precisamos mudar nossas atitudes. Precisamos tomar cuidado com aquilo que nós fazemos da nossa cabeça, com aquilo que nós falamos. A gente quer falar alguma coisa e depois quer que Deus defenda a gente, mas só porque não sou crente, Deus está comigo. Não, Deus só está com você se você usar a Bíblia de forma legítima. Você entende? A Bíblia prometia realmente para Jesus, a Bíblia está falando de Jesus. Você entende? Lá no Salmo 91, a Bíblia está falando de Jesus, que Deus daria ordem aos anjos dele para sustentarem Jesus. Você entende? Aí o diabo usou aquela palavra para tentar enganar Jesus. Se lança daqui abaixo porque está escrito. Você está compreendendo, irmão? Se Jesus tivesse dado conversa para o diabo, ele tinha se esborrachado. Mas, irmão, mas não era promessa de Deus? Era. Mas Jesus também sabia que nós não devemos tentar a Deus. Está compreendendo, irmão e irmã? Você ouve a palavra de Deus. Se você sair daqui e você continuar fazendo gracinha, se você sair daqui e continuar ignorando,
continuar fazendo piadinha, pode ter certeza, uma hora a morte vai te encontrar. Uma hora o inferno vai te encontrar. E não vai ser porque Deus não falou com você. Você está compreendendo? Diga glória a Deus. Imagina quando chegar, Jesus deu exemplo. Que vai chegar o dia do acerto de contas. Que nós vamos comparecer diante de Deus. Nós não. Essas pessoas que não perseveraram em servir a Deus com amor, com fidelidade até o fim, foram se contaminando, isso tem nada a ver, isso tem problema, isso aqui não tem problema, e foram achando que não tinha, não posso viver assim, e não é verdade. Tem problema sim, é errado sim, é pecado sim, é o capeta, é o diabo te enganando para roubar a sua salvação. Se for assim todo mundo vai para o inferno, não vai. Se for assim jeito que o pastor está falando, todo mundo vai, não vai não. Não vai. Porque a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. E tem gente que vai perseverar até o fim. Mas o que eu quero deixar para você é isso. Que você não foi feito, não foi feita para ser uma pessoa derrotada em nada na sua vida. Você pode vencer, irmão. Você entende? Diga glória a Deus. Você pode vencer. Você pode dizer para você mesmo, para você mesma, não tem como o diabo me enganar, não tem como o diabo me derrotar, porque eu escolhi servir a Deus. Por isso que Josué, quando foi entregue o cargo para ele, foi Josué? Foi entregar o cargo dele. Depois de uma vida de batalha, de vitória, de lutas e vitórias, ele foi falar para o povo: olha, eu quero deixar bem claro para vocês, eu e a minha casa vamos servir a Deus. Eu vou servir ao Senhor. E vocês, o que vocês escolhem? Muita gente ali falou que ia servir também. Mas quando chegou na hora de andar no caminho de Deus, que nem Josué, eles não quiseram. Sabe por quê? Estava contaminado com o pecado. Não perseveraram até o fim e se perderam. Muita gente, quando for ter um acerto de conta com Deus, é o que Jesus quis dizer aqui. Vão chegar diante de Deus e a Bíblia fala que eles vão querer questionar a Deus. Mas Deus vai falar assim: não. Vocês não deixaram os seus pecados. Vocês não se apartaram da maldade, da iniquidade. Vocês não mudaram o seu caráter por um caráter de Jesus Cristo. Vocês não puseram amor pelo próximo no coração de vocês. Vocês continuaram fazendo as coisas do jeito de vocês, achando que estava bem, que ninguém estava vendo. Mas eu estava vendo, eu estava anotando tudo. Está entendendo? E muitas pessoas vão falar: mas Senhor, eu era pastor. Lá na terra fui pastor a vida toda. Lê para você ver. Lê. Lê o que eu li de novo depois. Mas Senhor, eu fiz milagre no teu nome. Eu expulsava o demônio no teu nome. Você entende? É que eu falei, eu vou terminar. Uma pessoa que frequentou a igreja uma vez, falou para mim que tinha dom de cura. Que ele botava a mão nas pessoas e Jesus curava. Eu achei estranho. Porque eu vi que tinha alguma coisa errada na vida daquele irmão. Aí um dia ele veio conversar comigo. Por que veio conversar escondido? Veio conversar comigo escondido. Em particular. E veio falar para mim que fazia milagres, orava, Deus curava, que revelava as pessoas, que não sei o quê. Eu falei para ele: deixa eu te fazer uma oração. Quando eu botei a mão na cabeça dele, caiu endemoniado. Falava em língua estranha. Falei: nossa, tá cheio de espírito, hein? Espírito do capeta. Você está entendendo? Aí eu orei por ele e deu trabalho para expulsar o demônio dele. Expulsei o demônio dele. E falou em línguas ainda, endemoniado. Quando voltou, eu falei para ele: amigo, isso tudo que você está falando não é o Espírito Santo. Mas irmão, mas eu sou um servo de Deus. Você tem alguma coisa, irmão. Depois eu descobri o que era. Ele não quis admitir, ele não quis falar. Mas só que Deus sabia, e o diabo também. Você está entendendo? Aí o diabo estava na vida dele. Enganando ele, usando ele para enganar os outros, achando que era o Espírito Santo, mas vivendo a vida no erro, vivendo a vida no pecado, maltratando a própria mãe. Maltratava a própria mãe.
Você acha que uma pessoa tem coragem de maltratar quem gerou ele? Você acha que tem alguma coisa com Deus, irmão? Fala para mim. Tem? Não tem nada com Deus. Está entendendo? Falei para ele, irmão, vem aqui que eu vou fazer uma oração para você. Imagine se o seu pastor lá da sua igreja, que você diz que prega lá, que ora e que profetiza lá, imagine se ele sabe que você caiu endemoniado aqui, ele vai te tirar do carro, irmão. Vem, nunca mais que ele quis aparecer, sabe? Um dia me encontrou e falou, irmão, estou lá na obra. Falei, é? Tá bom. Tá até hoje na obra. Aqui ele não aparece. Você entende? Porque se ele aparecer aqui, ele vai receber uma oração. E o diabo vai cair por terra. Mas e aí? Qual que é a questão? Ele tá, não, irmão, ele está enganando os outros. Não está enganando os outros. Sabe por quê? Porque de repente ele prega a palavra de Deus, ele fala de Jesus. As pessoas vão procurar a Bíblia, vão se converter e vão ser salvas. Mas o problema é ele. Você entende, irmão, irmã? Eu vou terminar. O problema é ele no último dia. Ele vai falar, mas Senhor, eu expulsava demônio. Eu revelava. Eu fazia jejum, eu dava o dízimo, eu ia na igreja todo dia, eu subia monte, falou para mim que subia monte. O único monte que eu subo é no cobertor quando é inverno. É no monte de cobertor. Eu não subo monte, não. Você entende? Mas ele subia, nossa, ficava até assim, nossa, ele sobe monte, meu Deus, que homem de Deus, né? Você está entendendo? Porque subia monte, nossa, que homem poderoso. Diz que ia no monte e via os galhos pegando fogo. Nossa! Ia na igreja e o fogo pegava nele. Você está compreendendo? O que eu estou falando para você é isso, irmão e irmã. Não deixe o diabo te enganar, não. Muda o seu comportamento. Muda a sua vida, se apega com Deus. Procura saber se Deus está mesmo nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas coisas que você tem feito, nas coisas que você tem falado. Não fica baseando a sua vida na vida dos outros, não. Para de basear a sua vida na vida dos outros. Ah, irmão, alguém um dia vai perguntar para mim, irmão, você acha que uma pessoa que ora e a pessoa é curada, só passa o lenço, a pessoa já é curada da hora, você acha que isso não é Deus? Não é Deus, ué. Se não está servindo a Deus, não é Deus. É Deus quando a pessoa está servindo a Deus. Se você ler o texto que eu li para você, antes do Mateus 7, 21 foi que eu li, em diante, né? Se você ler de 21 para trás, você vai ver que Deus fala. Você conhece a pessoa se ela é de Deus ou não pelos frutos. Tem que dar bom fruto. Tem que ser santo. A Bíblia fala, sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Tem que dar bom testemunho. Não pode viver a vida toda escandalizando, se escondendo atrás dos pecados, tem que ficar se explicando o tempo todo por causa dos seus erros, das suas atitudes que são reprovadas, que causam escândalo. Fica de pé, não dá mais.